É comum no mundo da música que artistas utilizem as mais variadas inspirações para criar as suas canções. Mas às vezes as histórias são grandes demais para uma música só. Então eles acabam criando sequências de músicas ou mesmo álbuns inteiros, contando essa única narrativa. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sequências de músicas ou mesmo álbuns que contam uma história. A princípio teria mais bandas, entretanto, para manter o vídeo num tamanho razoável, decidimos colocar apenas 5, que então, eventualmente, num futuro, postamos a parte 2. O primeiro a entrar na lista é Pearl Jam. A banda, criada em Seattle em 1990, tem uma sequência bem conhecida no mundo do grunge, chamada Mama Song, que é composta por 3 músicas: Alive, Once e Footsteps. A trilogia Mama Song é uma fita demo-cassete instrumental, em que Jeff Ament e Stone Gossard gravaram e enviaram para um desconhecido Ed Vedder em 1990, para que ele gravasse os vocais em cima e reenviasse a fita cassete para a banda aprovar ou não a vinda de Vedder para a formação. A vinda de Vedder para a formação do até então não existente Pearl Jam, com a primeira música da trilogia sendo Alive. Na música, um menino que descobre que o seu pai é na verdade o seu padrasto. She said, "Have I got a little story for you? What you thought was your daddy was nothing but E que o seu verdadeiro pai está morto. your real daddy was dying. Sorry you didn't see him, but I'm glad we talked." Porém, a mãe começa a se relacionar sexualmente com o menino, pois ele se parece com o pai. Oh, she walked slowly across a young man's room. She said, "I'm ready for you." A história segue em Once, quando o menino surta completamente e começa a caçar prostitutas, se tornando assim um serial killer. Backstreet lover on the side of the road. I got a bomb in my temple that is gonna explode. I got a 16-8 buried under my clothes. I play. Gerado pelo ódio devido ao relacionamento que teve com a sua mãe, principalmente mulheres que se aproximam dele, como fazem as prostitutas. E termina em Footsteps. A música conta sobre o menino que agora está em uma cela de prisão, condenado à morte e olhando para trás em sua vida desperdiçada e psicologicamente quebrado. Ele culpa a sua mãe por seus problemas. Oh, what I had to do. If there was a reason, it was you. O vocalista da banda algumas vezes já disse que parte da inspiração foi da sua infância, pois no início da adolescência de Ed Vedder, ele descobre que o homem que mora na sua casa não é o seu pai, e sim o seu padrasto. E o seu verdadeiro pai já havia falecido há 1 ano. E o cara que visitava ele e a sua mãe, que ele achava ser amigo da família, era o seu verdadeiro pai. E essa é uma das maiores dores do vocalista, pois ele não tinha uma boa relação com seu padrasto, que anos depois, refletindo, se sentiu aliviado por não ter nenhuma relação genética com aquele cara, que ele pensava ser seu pai. E em 2022, ele lança um álbum solo chamado Earthling, que em uma música tem uma participação póstuma do seu pai, que pode ser ouvida no single Oh My Way. A segunda da lista também, que eu acredito ser bem conhecida, seria a trilogia de Guns N' Roses, que é composta pelos clipes de Don't Cry, November Rain e Stranger, lançados entre 1991 e 93, que foram inspiradas no conto Without You, escrito por Del James, que era amigo pessoal de Axl Rose e escreveu o conto inspirado nos relacionamentos do músico. A personagem feminina do videoclipe é a modelo Stephanie Seymour, que inclusive atua nos 2 primeiros videoclipes e foi namorada do Axl na vida real. E Maine representa o líder da banda, no caso, Axl Rose. A história a princípio é bem confusa, pois de primeira vista são muito desconexas, já que mostra o passado e o presente sem muito contexto, num único videoclipe. Mas vamos lá, a história é sobre um relacionamento comum entre um rockstar e uma garota. Ele estava muito apaixonado por ela e esse sentimento era recíproco, tanto que se casam, até que durante uma turnê, Maine pediu
pediu para que Elizabeth o encontrasse no local onde a banda estaria tocando aquela noite. Ela disse que não poderia ir. Mayne ficou deprimido e decidiu então ter uma farra com algumas groupies. Mayne não imaginava que, na verdade, Elizabeth estava preparando uma surpresa para ele, indo o visitar no hotel com a sua bagagem de noite. Porém, quando ela entrou e viu a cena, ela saiu desesperada e desapareceu. Mayne, por muito tempo, tentou ligar para a casa dela e ela não atendia. Então, por alguma razão, Mayne, ensandecido, cogitou que Elizabeth iria se matar, dar um fim nele ou em ambos, que então correu para a casa de Elizabeth. Assim que ele chegou, ele ouviu um tiro e ele sabia o que ela tinha feito. O sentimento de Mayne foi confirmado quando ele abriu a porta e viu metade da cabeça dela estourada. Então, Mayne, com o coração despedaçado e sentindo-se culpado, em meio a todo o seu sofrimento, escreveu uma canção para Elizabeth, chamada Without You, pois assim ela o escutaria lá do céu. Infelizmente, quando finalmente ele terminou a canção e poderia tocá-la pela primeira vez, ele derrubou o seu cigarro e o seu tapete incendiou. Mayne, mesmo em chamas, não sai do piano até que a canção estivesse terminada, morrendo em seguida. A ordem das músicas, a princípio, seria November Rain, que mostra o casamento, o buffet e mais ao final mostra o velório da então esposa de Mayne. Em seguida seria Don't Cry, que mostra a festinha de Mayne e a surpresa da mulher, junto com o funeral da esposa. E por último seria Stranger, que mostra a polícia entrando na casa com Mayne, Axel, em cima do closet, escondido com a arma que a sua mulher se matou na mão. O terceiro da lista será um álbum conceitual, o Good Kid, Mad City, de Kendrick Lamar. Esse é o segundo álbum de estúdio do rapper, que é um estudo sobre a vida de Compton, uma cidade do sul da Califórnia. Conhecida por sua violência, com suas narrativas ultra-realistas, ele contextualiza um storyline da sua vida, de como essa cidade o moldou tanto para o bem quanto para o mal, contando desde que ele era um estudante em Los Angeles, mostrando uma experiência do estilo de vida de gangsters de Compton, junto de seus amigos, até cair na real quando um deles é morto, ao desejo de sair desse meio e querer vencer na vida. O disco teve colaboração de inúmeros artistas, tais como Drake, Dr. Dre e Pharrell, mas também a rainha do pop Lady Gaga. Apesar que nesse caso a música não foi lançada no álbum Good Kid, Mad City, como era planejado, pois houve um desacordo entre as equipes dos dois artistas quanto à roupagem da composição. Desse modo, o single ficou de lado e em meados de 2015 ele vazou na internet. No caso, o nome da música é Party Nauseous. A 4 da lista será outro álbum, o Discovery, da dupla francesa Daft Punk. Esse é o segundo disco da dupla francesa que surgiu no ano de 93, e o título Discovery foi perfeito, já que esse disco foi um marco tanto para a dupla francesa quanto para a música eletrônica, que serviu de referência para a música eletrônica até nos dias de hoje, fazendo com que a sua popularidade aumentasse exponencialmente. Em 2001, eles lançam um disco. Entretanto, apesar do grupo já ter uma certa notoriedade e a ideia musical do álbum seja remeter à infância, isso dito pelo próprio artista. As músicas não eram o suficiente para que o público compreendesse o conceito que os idealizadores pensavam. Isso também dito pelo próprio artista. Então, eles resolveram fazer desse disco Discovery uma experiência audiovisual com uma animação, que foi animado pelo Toei Animation e dirigido por ninguém menos que Kazuhisa Takenouchi, esse que dirigiu vários animes populares como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Sailor Moon e One Piece, que em 2003 saiu Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, um filme animado com basicamente a duração do disco Discovery. A animação é uma pegada de ficção científica, com um enredo centrado numa banda alienígena que está tocando para todo o seu planeta, que então eles são sequestrados e trazidos inconscientes para a Terra, já que na Terra eles têm as suas mentes apagadas, remodeladas para que tenham lembranças de humanos, e são forçados a tocar, que em pouco tempo também conquista inúmeros fãs na Terra. E o último da lista será Blurry Face, do 21 Pilots. Blurry Face é o quarto álbum de estúdio da dupla musical americana
21 Pilots, que foi lançada em 2015, e é um álbum conceitual que apresenta um personagem chamado de Blurryface, algo como rosto embaçado em português. Segundo o próprio vocalista, Tyler Joseph, esse personagem é basicamente a manifestação do seu lado sombrio, que representa os seus medos e inseguranças, e que utiliza a tinta preta nas mãos e no pescoço. Segundo ele, é como o Blurryface mais atua, tentando impedir ele de compor nas mãos e de cantar no pescoço. Durante essa era, o baterista Josh Dun utiliza uma maquiagem vermelha em volta dos olhos, que segundo ele é a sua marca de guerra. O disco Blurryface, composto de 14 músicas, retrata exatamente isso, a guerra de ambos contra os seus medos, dúvidas e inseguranças. Para mais vídeos sobre eventos e músicas, deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau!